Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, mais uma semana neste bimestre, né? Terceiro bimestre aí. Vamos fazer uma revisão sobre dois conteúdos importantíssimos: a coesão textual e a concordância nominal. São conteúdos de extrema importância para a construção de textos que vocês vão usar aí, certo? Não só textos, para tudo que vamos escrever, não é mesmo? Vamos começar então com a coesão textual. O meu nome é Cláudia Morgenstern, eu sou professora de língua portuguesa. Vamos lá então? A coesão textual, ela vai se referir ao modo como as partes de um texto são unidas. Como que eu faço o meu texto se tornar coeso sem ele ser repetitivo, sem ser um texto cansativo, ficar com aquele enem, mas, que, certo? Aquele vício que muita gente tem no falar e acaba passando para o texto, não é verdade? Então, ela pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ser pela união por conjunções, sejam elas subordinativas ou coordenativas, ou lexical pela troca de palavras. Vou dar um exemplo. Cláudia foi ao shopping. Um verbo, uma oração absoluta. Cláudia comprou uma camiseta. Uma oração, certo? Absoluta com verbo. Outra frase. Cláudia, eu vi a Cláudia indo embora. Então, eu tenho uma outra frase, oração absoluta com o verbo. Eu quero unir a primeira, a segunda e a terceira. E evitar a repetição. Se eu fosse evitar a repetição da palavra Cláudia, eu posso pôr um pronome aí. Por exemplo, Cláudia foi ao shopping. Na segunda, eu vou colocar uma vírgula. Ela comprou uma camiseta, ou eu não preciso colocar o ela. Eu posso colocar comprou uma camiseta, certo? E na terceira, eu vi ela saindo do shopping? Não posso. Eu a vi saindo do shopping. Ou eu posso colocar Cláudia foi ao shopping, ela comprou uma camiseta e eu a vi saindo do shopping. Mas o que uniu a primeira à segunda oração? Uma vírgula. E quando eu não uso vírgula? Como é que eu posso unir adicionando uma informação? Cláudia foi ao shopping e comprou uma camiseta. Este é uma conjunção. Então, a conjunção, e também, além dos pronomes, a troca de palavras. Eu posso usar sinônimos. Então, eu quero falar que a menina é bonita, a menina é elegante, certo? Você também pode colocar sinônimos. Então, conjunção é uma palavra invariável quando eu vou unir pelas conjunções, não. A coesão ela se dá por pronome, palavras e conjunções. Quando eu vou unir orações, eu vou usar a conjunção e ela é uma palavra invariável. O que é invariável? Não tem o plural nem singular, nem masculino nem feminino, tá? Que vai ligar duas orações. Eu posso usar a conjunção ou uma locução conjuntiva. Locução é quando eu tenho duas palavras com a mesma função, duas ou mais palavras com a mesma função. Exemplo: acabou a tarefa de casa e foi dormir. Tem o verbo acabar e o verbo ir. A primeira oração é unida à segunda pela conjunção e. Eu adicionei uma informação. O professor deu mais exemplos. Para que ele deu mais exemplos? A fim de que todos compreendessem o conteúdo. Então, a conjunção, ela vai estabelecer uma relação de sentido entre as orações. Observem um outro exemplo. É verão. Eu tenho um verbo, o verbo ser. Uma oração, período simples. As cidades litorâneas estão lotadas de turistas. Outro verbo, período simples. Eu quero unir a primeira à segunda oração. Eu tenho duas maneiras de unir, ou mais até. É verão, por isso as cidades do litoral brasileiro estão lotadas de turistas. Percebam que eu justifiquei o motivo das cidades litorâneas estarem lotadas, tá? Já na segunda, eu tenho acho que as cidades do litoral brasileiras estão lotadas de turistas.
Percebam que no primeiro momento tem-se a impressão de eu estar passando e a cidade estar lotada. E aí eu justifico. E na segunda está um sol de 40 graus, eu estou em casa e eu acho, certo, que o litoral está lotado. Então eu suponho, beleza? Então, nos períodos compostos, a conjunção liga as orações e estabelece uma relação de sentido. Ela pode ser chamada de conjunção ou conectivos. As conjunções podem ser coordenativas quando elas unirem orações coordenadas e subordinativas quando elas unem período composto por subordinação. Coordenadas, quando uma oração não depende da outra para ter sentido completo. Eu fui ao shopping, sentido completo. Eu comprei uma camiseta, sentido completo. Eu fui ao shopping e comprei uma camiseta. Subordinativas, acho. Quem acha, acha algo, e acha algo de alguém ainda. Acho que as praias estão lotadas. O acho não tem sentido sem o complemento, como aquele complemento que as praias estão lotadas não tem sentido sem o acho. O que vai unir o acho a esse complemento? A conjunção integrante que. Então, essas conjunções, elas que vão estabelecer e dar sentido a essas orações. Quando elas são coordenativas, eu posso dar um sentido de adição. Quando eu usar o e, lembram? Fui ao cinema e depois, né? Ao shopping e depois ao cinema. Quando eu vou dar uma adição, um acréscimo. Adversativa, quando eu tenho oposição, eu gosto de você, mas não gosto muito do seu comportamento. Alternativa, quando é uma opção. Ou você estuda, ou você brinca. Ora ele estuda, ora ele brinca. Nem você estuda, nem trabalha. Não, esse já é outra coisa. Aí eu já tô o nem aqui, ó. Nem estuda, nem trabalha. Estou adicionando. Agora, a alternativa é opção. Percebam a diferença. Ou você estuda, ou você trabalha. Quer você estude ou brinque, ou quer você brinque, não irá bem em lugar nenhum, tá? A conclusiva é quando você realmente tira uma conclusão, chega à conclusão de alguma coisa. Lembra do litoral? Por isso as praias estão lotadas. Explicativas é quando você explica, justifica alguma coisa, tá? Você está justificando algo que está acontecendo. Então vamos lá. Gosto de você porque suas atitudes são legais, certo? Gosto de ir ao cinema, pois os filmes são legais, são bons. E as subordinativas? As conjunções subordinativas, quando elas são adverbiais, elas vão te dar umas circunstâncias. Elas podem dar uma condição. Se você estudar, você irá bem. Contanto que você estude, você irá bem. Uma causa. Foi bem porque estudou. Como você estudou, você foi bem. Eu posso fazer uma comparação. Ela é tão inteligente quanto o meu pai. Ela é como o meu pai. Uma conformidade. Fiz a tarefa conforme explicaram. O resultado de alguma coisa. Estudou tanto que foi bem. Ela pode abrir uma exceção para um fato. Por exemplo, embora fosse sábado, não quis ir à praia. A finalidade. Estudei para que eu vá bem no vestibular. Tempo. Desde que começou a aula, ela não parou de falar. Proporção. Quanto mais gente chega, menos comida eu tenho, tá? E as integrantes que se ligam, né? Que é o acho que e o se e assim por diante. A ideia, ela é expressa pela conjunção, então não adianta você decorar a conjunção. Há que se ter muita atenção, não é assim, que nem eu acabei de falar, né? Decorei e vou fazer. Não, não é decorado. Você precisa saber porque ela dá diferentes informações, ou seja, diferentes sentidos. Por exemplo, o homem chorou como uma criança. Aqui eu estou fazendo uma comparação, é igual. Agora percebam mesmo como. Haverá mudanças na educação brasileira? Como a imprensa divulgou, conforme a imprensa divulgou. Agora, olha esse como aqui. Como não foi trabalhar hoje, Marcos decidiu visitar a irmã.
Já que ele não foi trabalhar, ele foi visitar a irmã. Aí é uma causa. Procurei o documento em todas as gavetas do escritório, mas eu não achei. É uma oposição. Essa oposição não impede que o fato ocorra, entenderam? E a próxima é diferente esse mas. Aqui eu vou adicionar, ó. Inês trabalha, mas ela também estuda, tá? Além dela trabalhar, ela estuda. Percebam como é diferente. E também nós temos a expressão desde que indica tempo. Desde que ele partiu, eu sinto saudades. Então, né, desde que ele foi embora. E a outra, desde que você traga a sua irmã, poderá passar o final de semana aqui. Aqui já é uma condição. Se você não trouxer, não poderá. Mas ainda com o pois, que pode ser explicação ou conclusão. O aluno não estudou o suficiente, ficou, pois, reprovado. Sempre que ele for de conclusão, ele virá entre vírgulas, fica em um macetinho. Deitei-me cedo, pois estava cansado. Aqui eu estou explicando. Aqui é uma conclusão. A que conclusão eu cheguei? É a mesma coisa do logo, tá? E por último, o que é uma conjunção integrante ou o que de explicação? Corra, que vai chover. Eu posso trocar pelo porquê, ó. Corra, porque vai chover. Já o de baixo eu não posso trocar pelo porquê. Espero porque você volte? Não dá. O que eu espero? Que você volte. Ok? E vamos então à concordância nominal. Concordância nominal, nós sabemos essa regra, a regra geral, que é o quê? Eu sempre vou concordar o substantivo com adjetivo, pronome, né? Eu vou colocar singular e plural, artigo. Então, nós já sabemos essa regra geral, que o quê? O substantivo obrigatoriamente tem que concordar com o adjetivo e com o pronome, a que ele se refere. O adjetivo com o artigo e numeral. Por exemplo, Cláudia é um substantivo próprio, tá? Cláudia, vou colocar ela. Eu não posso colocar ele para o Cláudia. Eu não vou colocar belo para Cláudia, eu vou colocar bela. Eu não vou colocar o Cláudio, eu vou colocar a Cláudia. E o numeral, eu não vou colocar uma garota, um garoto, eu vou colocar uma garota. Nós já sabemos disso. Essa é a regra geral, mas nós temos alguns casos que causam dúvidas, que a gente pode ser quando eu coloco em frente, quando eu coloco após, certo? Então vejam lá, na festa, as duas atrizes francesas usaram lindos vestidos vermelhos. Na exposição havia quadros de jovens pintores europeus. Convidei meus dois vizinhos para um jantar em minha casa. Além da regra geral, eu tenho outros casos. Quando o adjetivo se refere a vários substantivos, a concordância depende de 3 fatores. O primeiro, a posição do adjetivo em relação à sequência do substantivo, a função que ele está e o gênero que ele está usando. Por exemplo, quando eu tenho um adjetivo na função de adjunto adnominal, adjetivo e ele vier antes do substantivo, o adjetivo vai concordar sempre com o substantivo mais próximo. Por exemplo, no ano que vem terei novo caderno e apostilas. No ano que vem terei novas apostilas e cadernos. Então, se ele vier antes, eu tenho que sempre concordar com o mais próximo. E se ele vier após? A regra geral é que a língua portuguesa é masculina, vamos colocar assim. Se tiver feminino e masculino, geralmente o masculino prevalece. Mantém-se o masculino, olha lá. Ele comprou terno e camisa importada. Ele comprou terno e camisas importados. Então, aqui eu generalizo os dois, certo? Ele pode concordar com o mais próximo ou com os dois na sequência. Quando eu tenho como predicativo, aí já vai mudar, tá? Do sujeito do objeto. O adjetivo pode concordar com o substantivo mais próximo ou com todos na sequência. Olha lá. Quando chovia, ficava apavorada a mãe e os filhos. Tá antes. Quando chovia, ficavam apavorados a mãe e os filhos. Aqui eu já mudei o verbo e o complemento. A professora considerou adequada para seus alunos a peça de teatro,
Se eu vou generalizar os dois, vai para o masculino. Adequados, porque eu tenho o filme. Lembra do masculino? Quando eu tenho dois adjetivos, tá? Depende do artigo. Olha lá. Desde criança, eu estudo a língua portuguesa e a inglesa. Ou as línguas portuguesa e inglesa, porque daí é como se eu pegasse as duas aqui, tá? Quando eu tenho os adjetivos próprio, anexo, incluso e obrigado, eles vão concordar com o gênero. Se for mulher, certo? Obrigada. Se for homem, obrigado, certo? As próprias alunas compareceram, a própria aluna compareceu. Os formulários, então, eles estão anexos. Se fossem as provas, anexas. Os orçamentos, inclusos. Se fossem as contas, inclusas. Obrigada, agradeceu a atriz, certo? Então, quando eu tenho essas palavras, eu tenho que ficar atenta, a essas regrinhas. E as palavras bastante e mesmo? Gente, para o bastante vai um macetinho. Sempre que você conseguir trocar a palavra bastante por muitas, bastantes por muitas, você vai poder pôr a palavra bastantes. Se não puder fazer essa troca, continua bastante, porque aí é um advérbio. O advérbio não tem plural. Já o adjetivo tem, olha lá. As alunas enviaram mesmo a solicitação para o diretor. Eu estou aqui falando que ela realmente fez isso, tá? Ela realmente mandou. As alunas mesmas, elas mesmas, estão falando delas próprias, ok? Enviaram a solicitação. Tenho bastantes figurinhas para colar no meu álbum. Credo, prof, troque por muitas. Tenho muitas figurinhas. É isso que eu falei da troca. Já na de baixo. Foram bastante produtivas as reuniões do grupo. Foram muitas produtivas? Não tem sentido. Entenderam? Tenho muitos amigos aqui. Eu posso falar tenho bastantes amigos aqui. Entenderam? Foram, tenho muito dinheiro, tá? E não tem muitos dinheiros, então não existe a palavra bastantes. Como aqui, foram bastante produtivas, não pode falar muitas produtivas porque não tem sentido, certo? Muito pouco é a mesma coisa, né? Muitos convidados, eu vou concordar, poucos espetáculos, caro, barato e só. Eles podem funcionar como adjetivo ou advérbio, tem que ficar atento. Por exemplo, pagamos caro, tá? Pela embalagem. Estou modificando o verbo. Quanto eu paguei? As embalagens para presentes são caras. Aqui ele está funcionando como um adjetivo, como um predicativo. Não são baratas as roupas. Um predicativo também, né? Um adjetivo. Aqueles alunos só precisam. E aquelas pessoas idosas vivem sós. A expressão sós, que é uma locução adverbial, ela é invariável. Ela não tem plural e singular. Então, as pessoas ficaram sós. Cuidado com esses últimos aqui. Estamos bem no finalzinho. A palavra meio, tá? Meio é o meio como ela está. Então, aqui, vamos pegar aqui, ela pode funcionar como um advérbio ou como um numeral. Tem que ver como ela está nesta frase. É isso que eu estou falando, como que ela vai aparecer. Por exemplo, a explicação sobre a matéria nova foi meio confusa. Olha o meio, a maneira, tá? Que modo? Ela foi um pouco confusa. Ela foi meio confusa, a maneira que ela foi explicada. Depois do almoço, eu e meu irmão comemos meia torta, metade. De novo, elas estavam meio agitadas, com o modo como elas se encontravam. É meio-dia e
meia, que é do quê? Metade de uma hora, certo? É de meia hora. E os mais importantes, é bom, é proibido, é necessário e é precisa, a regrinha é básica. Se tiver um artigo determinante antes, ele concorda com o artigo. Se não tiver este artigo, gente, ele fica no masculino. Por exemplo, é proibida, por que vai ser proibida? Porque eu tenho o A, já deixei grande, ó. É proibida a entrada. Se eu não tiver o artigo, fica no masculino. Lembra da língua portuguesa masculina? É proibido entrada. A atividade física, então, é boa. Se eu não tivesse o A, atividade física é bom. Água, eu não tenho A na frente. Água é bom. A água é boa. Cebola é bom. A cebola é boa. Entenderam? Necessário, eu não tenho nada de determinante, então é necessário atenção. Se tivesse o A na frente, é necessário a atenção daí. Olha aqui, ó, é necessária, porque eu tenho muita atenção a esse caso, certo? Se eu tiver um determinante na frase, ela fica no feminino. Espero que tenham aproveitado. Se ficou alguma dúvida, pausem, retomem, reassistam, façam os exercícios do livro de atividade para vocês poderem fixar esse conteúdo, tá bom? Abraços, até a próxima aula!